Aqui no nosso canal, na última live que nós fizemos com o Daniel e com o Gabriel Estevão falou especificamente sobre música. E foi abordado um tema que geralmente gera uma certa polêmica aí, né? Uhum. Que é a chamada bateria. Sim, E nesse ponto, ele comentou que na cultura dele, pela vivência dele mesmo, né? Ele disse que era usado tambores para invocar entidades. Porque cada toque era invocada uma certa entidade nesse tambor. E era usado isso para fazer esse ritual. E aí, pegando esse gancho, tem uma pergunta que fala: bateria nas igrejas, não no ritual lá, nas igrejas mesmo. É coisa do diabo? A pergunta foi bem direta. ok. Então eu vou dar uma resposta bem direta. É. Por três motivos principais, que eu considero os motivos principais que me fazem crer que sim, que a bateria na igreja é algo diabólico. Vamos lá. Há uma forte associação cultural da bateria com o rock e o jazz. Não é por acaso, não é um equívoco que o Manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia recomenda evitarmos, não só na igreja, estes dois gêneros musicais e outros gêneros derivados deste, como na escola, no lar, no dia a dia, nas reuniões sociais. Devemos evitar esses gêneros. Então, há uma forte associação cultural da bateria com o rock e o jazz. Por quê? Porque a bateria foi criada para tocar jazz. Os músicos de jazz tocavam pratos e tambores separadamente, nas ruas, como se faz nas bandas marciais. E então, na primeira metade do século XX, combinaram estas peças de modo que um único músico pudesse tocar com pés e mãos. Então, o propósito deste kit de instrumentos de percussão, que envolve pratos, tambores e alguns acessórios, como a máquina do hi-hat, que eu citei antes, estantes de pratos, enfim, pedal do bumbo, essas coisas. O propósito desse kit era para tocar jazz e seguiu sendo utilizado em outros gêneros musicais, como o rhythm and blues e depois no rock and roll, onde houve então aquele fortalecimento das batidas sincopadas. Então, a bateria foi projetada para isso. Então, existe uma associação cultural com isso, com o rock e o jazz. A sonoridade e a estética desse instrumento, elas transportam o ouvinte ou o espectador para o contexto musical de um show de rock. Então, esteticamente, você entra na igreja e enxerga uma bateria, você já vai ter uma associação com... Estão ouvindo aí? Tudo ok? Certo. Seguindo. Ao entrar na igreja e encontrar uma bateria montada ali, a estética do instrumento já me transporta para uma lembrança de um show de rock, de um Rock in Rio, de alguma coisa assim, de um festival, ou de outro ambiente, certo? Semelhante a esse. Ou outros ambientes musicais onde a bateria está presente. E eu creio também que essa mesma associação estética acontece com outros instrumentos comuns no rock, como a guitarra elétrica e o contrabaixo elétrico, que também foram criados para o rock and roll. No mesmo período do surgimento do rock and roll, instrumentos amplificados como a guitarra e o contrabaixo foram criados para esse gênero musical. Então, existe sim uma associação cultural. Basta você examinar a história. Ou então, digite rock no Google e pesquise imagens. Quantas imagens de guitarras vão aparecer? Então, esses instrumentos, eles são como ícones do gênero musical rock and roll e também associados a outros gêneros como jazz e formas híbridas. Então, a questão estética ela é bem importante. Vamos falar mais sobre isso também na palestra Música e Comportamento, porque a influência visual, ou melhor, o impacto audiovisual desse gênero musical, não somente os sons, o ritmo, mas a atitude dos músicos ao tocar esses instrumentos é algo que influenciou o comportamento de gerações no século XX e até hoje.
Vamos falar mais disso na palestra Música e Comportamento. Está diretamente associado com comportamento. Certo? Então, essa questão da associação estética, a associação cultural, ela é bem forte. É bem forte mesmo. Antes de falar dos outros dois motivos, eu vou dar um pequeno testemunho aqui. Vou tentar ser breve. Durante um tempo, eu estava na igreja Adventista do Sétimo Dia como diretor de música. E eu organizei um grupo com adolescentes para tocar músicas durante os cultos, durante a escola sabatina, durante alguns cultos especiais, alguma coisa assim. E então eu organizei uma banda. E nessa banda eu tocava contrabaixo elétrico, e havia mais 3 adolescentes, 2 tocavam violão, e um deles tocava guitarra. Então eu estava ali orientando, né, esses adolescentes, e tocando com eles, ensinando muita coisa, servindo de exemplo, eu ali com o meu contrabaixo elétrico, e incentivando eles a adquirirem equipamentos para tocar na igreja, que seria bom, íamos assim, né, colaborar no Ministério da Música. Na verdade, estávamos buscando aquilo que era do nosso prazer, antes de tudo. E é claro, esse tipo de música gera prazer, então é muito fácil você encontrar pessoas na igreja dizendo que gostam, que acham bom e que aquilo faz bem. Em primeiro lugar, isso gera prazer, né? Toda música que tem uma batida sincopada, música que tem essa força, essa atitude do rock, ela gera prazer. Mas não é um prazer que edifica, que santifica. Então, vejam, um desses adolescentes gostou tanto da ideia, começou a comprar mais equipamentos ali, um amplificador. Primeiro ele tocava violão, depois ele comprou uma guitarra elétrica. Logo ele comprou seu amplificador. Eu lembro de ter dado para ele até um pedal de presente. Com o tempo, esse menino se afastou da igreja, se afastou de Deus, se afastou da Bíblia. E aquela experiência na igreja com o rock, com aquela pequena banda, não tinha nem bateria, nem carrom na nossa banda, né? Era simplesmente esses instrumentos assim que eu comentei, violões, guitarra e contrabaixo. Mas aquilo serviu como um impulso para ele tomar decisões que não foram decisões boas. Ele se afastou da Igreja Adventista do Sétimo Dia e formou uma banda de rock para tocar no mundo, para fazer shows, para tentar sair em busca do sucesso com essa banda. E nessa banda ele não tocava mais guitarra. Ele passou a tocar contrabaixo elétrico. Então, de algum modo, eu fui uma influência para esse adolescente buscar um caminho que o afastou de Deus. Então, o poder de influência desses instrumentos, dessas sonoridades, da estética que envolve isso tudo, é muito poderoso. E pode levar os nossos filhos para longe de Deus. Como aconteceu com esse jovem. Eu sei de outras histórias também, mas não vou contar todas aqui. Eu sei de outras experiências com adolescentes, com jovens, que trilharam o mesmo caminho. Então, vejam, hoje eu sou pai. Eu tenho uma filha de 7 anos, o nome dela é Raíssa. Eu abri mão de tocar contrabaixo elétrico porque eu não quero que o mesmo aconteça com a minha filha. Eu fiz uma substituição. Eu encontrei um substituto para o contrabaixo elétrico, que é um contrabaixo um pouco diferente. Eu vou mostrar para vocês. É um contrabaixo acústico ou eletroacústico. É esse instrumento aqui. Vejam aí. Deixa eu ver aqui, vou conseguir ver melhor. Aqui. Pronto. Então, esse instrumento esteticamente parece um violão. Não vai gerar, assim, essa mesma atitude, esse mesmo... Não vai remeter, né, um espectador visualmente para algo diferente. E a outra questão é que o som dele, acústico, é um som muito bonito. Infelizmente, devido às configurações de áudio do Zoom, vocês não vão conseguir perceber muito bem este som. Talvez semana que vem eu mostre uma gravação, alguma coisa. Eu vou tocar assim mesmo, mas não será uma percepção muito boa do instrumento.
um som acusticamente muito bonito, mas é um som bastante discreto, assim, quando desligado, né? É mais ou menos como se fosse um violão elétrico. Ok. Então, agora vamos passar para os outros motivos. Então, esta questão estética me preocupa demais. Eu não não quis, de modo nenhum, que a minha filha, desde bebê, contemplasse o próprio pai tocando um instrumento que visualmente está associado a uma cultura específica, que é a cultura musical norte-americana. Se um dia ela quisesse imitar o pai, tocando um contrabaixo elétrico, que tem aquele contorno igual das guitarras, ela vai começar a pesquisar conteúdos associados a esse instrumento, a essa prática, métodos, videoaulas, performances de músicos, e muito difícil não encontrar algo sobre esse instrumento, ou estes instrumentos, que não esteja associado a tudo de ruim que estamos falando aqui. A escola desses instrumentos é a escola do rock, é a escola do jazz, é a escola dos gêneros musicais populares. A escola que eu segui, que eu trilhei, que eu conheci de perto na minha experiência com a música. Então, realmente, eu não desejava despertar a curiosidade da minha filha para isso. Então, eu mudei de instrumento. Ou, melhor dizendo, encontrei uma versão um pouco diferente, né, para o instrumento que eu já tocava. Eu falava de 3 motivos pelo qual eu creio que a bateria na igreja seria algo não muito bom, muito santo, muito edificante, e então algo que não constrói, destrói, algo então diabólico, algo que acaba servindo mais aos propósitos do inimigo do que aos propósitos de Deus. Então, o primeiro motivo era esse, forte associação cultural da bateria com o rock e o jazz. Segundo motivo, a sonoridade e o modo de tocar a bateria, ou seja, a batida sincopada, podem transformar qualquer música em pop rock ou em outros ritmos populares estimulantes, dançantes, envolventes. Por quê? Porque a escola desse instrumento é tocar batidas sincopadas, seja no jazz, seja no rock, seja em formas híbridas. Aí entramos em outros gêneros, outros estilos, que se distanciam talvez da cultura americana, mas tem forte influência de paganismo, como os ritmos populares brasileiros, por exemplo, que são ritmos sincopados também. O próprio samba tem as acentuações no tempo fraco também, é sempre no tempo 2. É diferente do modo como funciona o rock? É diferente, mas também tem acentuações, também tem um ritmo sincopado um pouco diferente ali. Então, é algo muito, assim, inerente à escola da bateria, ao instrumento, ao modo de tocar. A bateria serve para isso. Se eu quiser tocar a bateria de um modo diferente, semelhante os instrumentos, aos pratos e tambores numa orquestra, então que eu toque pratos e tambores de orquestra, toque percussão sinfônica, porque a bateria ela é criada, projetada para ser tocada desse modo, né, para a condução de um ritmo repetitivo e sincopado ao longo da música. E também para solos, para quem faz improvisos e solos. Então, o segundo motivo seria esse, a sonoridade. Se eu usar bateria em qualquer hino, eu vou transformar aquilo ali em pop rock. Existem DVDs onde músicas que conhecíamos antes sem bateria soavam de um jeito nas gravações. Gravações de músicas adventistas, de quartetos. Então, de repente, um DVD mais atual é feito e é colocada a bateria ali, e aquela música passa a soar como pop rock. Por quê? Porque a bateria está fazendo a batida sincopada ali. Então, não tem muito como escapar disso, sabe? Então, a sonoridade e o modo de tocar a batida sincopada transformam qualquer música, qualquer hino, até um hino do inário. Se eu aplicar a batida sincopada no hino que eu exemplifiquei no início. Ó Deus de amor, vimos nós te adorar. 2, 3, 4. Ó nações. Estou aplicando batida sincopada num hino que não tem esse ritmo. Então ele vai passar a soar como pop rock ou rhythm and blues ou algo parecido. Ok? Perdoe minha voz, já estou meio rouco agora. Terceiro motivo pelo qual eu creio que a bateria na igreja não é algo de Deus.
Os ritmos repetitivos e sincopados tocados na bateria são semelhantes aos ritmos usados no misticismo para a evocação de espíritos. Pois muitos desses ritmos populares, sincopados, têm origem no paganismo. E aqui eu concordo totalmente com o Gabriel Estevam. Quem tem dúvida sobre esse assunto, quem ouviu tudo que eu disse agora, e de repente aprecia músicas com mais ritmo, músicas com bateria, de repente você que está ouvindo agora é músico, é baterista, e pode estar achando que tudo o que eu falo é baseado em achismo ou baseado no meu gosto pessoal. Recomendo fortemente a leitura deste livro, Bateria, Rock e Adoração. O autor do livro foi um baterista profissional de jazz e rock, formado, graduado em música, em bateria, no Canadá. Depois passou por um processo de conversão e se tornou pastor adventista do sétimo dia. O nome dele é Cal Satalbazidis. Um nome bem estranho, ele é de descendência grega. Cal Satalbazidis, ex-baterista de rock e de jazz. Este livro é o seu testemunho e aqui ele coloca todas as questões que envolvem a bateria. Por que não usar a bateria no culto, na igreja, na música de adoração para Deus? Ele traz muitas outras razões, porque ele entende muito mais de bateria do que eu, certo? Eu convivi com muitos bateristas, mas sempre toquei contrabaixo, nunca toquei bateria. Agora, ele é formado nisso. Ele tem muito mais autoridade para falar sobre isso, né? E o livro toca também nesses pontos na bateria e o espiritualismo. Existe um capítulo aqui, a bateria e o espiritualismo. A relação dos tambores, dos toques repetitivos com a evocação de espíritos. Então, não é o Gabriel que está dizendo, ou eu, isso é fato. Então, que possamos buscar informações submissos à vontade de Deus para conhecer mais, né? E não só fazer escolhas baseadas nas nossas paixões. Se fosse assim, eu estaria fazendo as mesmas coisas que fazia antes. Eu precisei me submeter às orientações, às informações, às verdades que Deus foi me mostrando ao longo do tempo. É isso.